Eu me chamo Almir Santana, tenho o ofício de apóstolo. Isso não vem antes do meu nome, porque não é um título, é um ofício. E eu vim aqui nessa noite com muito carinho compartilhar algo da parte de Deus. Sou casado, bem casado, a minha esposa está ali, pastora Verônica, há 37 anos. Ao seu lado está minha filha, a Xerri. Eu tenho mais 2 filhos e 2 netos. Então, já ministro há alguns anos. Tenho aí a formação hoje de psicanalista, já atendo algumas pessoas, né? Até o apóstolo Nilson brinca que eu já tenho 17 pacientes em tratamento. Mas trabalho com a área de batalha espiritual e guerra há mais de 35 anos. E isso facilita muito a vida dentro daquilo que eu faço, porque eu não perdi nem vou perder o lado espiritual. Eu sempre vou fazer o eficaz. Não vim aqui fazer network, não vim aqui simplesmente para passar por mais uma mesa. Eu vim aqui essa noite porque existe uma agenda de Deus para compartilhar algo com a tua vida. Você pode ter certeza, eu creio que o pastor Jorge Almir, também é meu xará, é um homem de Deus. Ele não traz qualquer pessoa aqui. Então, para que eu esteja aqui, é porque ele orou, que ele buscou, e Deus liberou, né? Então, eu quero, antes de ministrar com isso, eu quero te dar uma leve explicação. A primeira vez que isso é mencionado na Escritura, né? E vou pegar uma carona na fala da nossa diaconisa que leu Oséias capítulo 6, versículo 3, muito engrandeceu a minha vida, por ver exatamente aonde você está ligada, né? Porque a questão da cultura tem a ver com aquilo que é cultuado, com aquilo que é divulgado, com aquilo que é feito do culto, e o culto tem a ver com aquilo que é interno, e a cultura tem a ver com aquilo que é externo, e a externo está mudando aquilo que é interno, e nessa noite nós queremos trazer de volta a cultura do reino, não a cultura de uma nação, mas a cultura do rei dos reis e senhor dos senhores, que falou em Oséias capítulo 3, versículos 3, 6, 3, conheceis e prossigais em conhecer. Significa que não adianta só eu conhecer, existe um além do conhecer. Todos vocês que estão aqui são frutos de um conhecimento, de um colui, de um encontro, de um culto. O teu pai teve que se encontrar com a tua mãe e se desenvolveu através de uma cultura, um culto, um relacionamento. E assim como você, assim como eu nasci num berço de uma cultura evangélica, onde 21 anos eu pertencia à Assembleia de Deus. Sendo que até os 14 o berço era evangélico, eu não. E quando eu aprendi a descer do berço, eu desci do berço e fui em busca de outras culturas. Mas aquilo que foi ensinado para mim, permaneceu. Eu antes de vir para cá, eu separei uma oferta. Eu estava falando que minha mãe me ensinava. Nunca vá a uma reunião onde Deus está presente sem levar uma oferta. Nunca se apresente diante do Senhor de mãos vazias. Você entende, filho? Se a cultura tem a ver com aquilo que eu cultivo, e o que eu cultivo tem a ver com aquilo que eu semeio, como é que você quer colher se você não semeia? Não vai haver colheita se não tem semeadura. Bom, mas a fala ainda não é essa. A fala ainda não é essa. Eu tenho aqui no meu iPad mais de 800 mensagens prontas que não foram feitas pelo chat GPT.
e nem pela IA. Foi feita com tempo de comunhão com o Eterno. Eu não preciso que ela me oriente a fazer nada. Eu preciso que o Rua Hakodesh, o Espírito Santo, ensine a palavra da verdade e traga revelação. Porque tem muita gente hoje que parou de ler, parou de buscar, parou de ter intimidade, para simplesmente buscar na internet aquilo que precisa fazer e falar. E eu quero saber quem é que está te doutrinando. Se é o Espírito do Deus verdadeiro ou se é a IA, uma inteligência artificial que para mim é burra. Porque o Eterno falou que eu tenho que ter inteligência espiritual, não artificial. Agora escute. Só tem uma forma de eu conhecer ao Eterno, é conhecer a Escritura. E ele reuniu todo um povo para entregar a Escritura. Essa Escritura chama-se Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Esses 5 primeiros livros da Bíblia não foram escritos por inspiração. Foram escritos pelo próprio dedo de Deus. O restante é inspirado para que eu entenda os 5 primeiros. Eu vou repetir. O restante é inspirado para que eu entenda os 5 primeiros. Porque os 5 primeiros, antes de ser entregue, aí eu te convido a abrir, porque eu vou falar sobre isso. Êxodo, capítulo 19, versículo 16. Diz assim: e aconteceu que no terceiro dia de manhã houve trovões e relâmpagos e uma densa nuvem sobre o monte, e uma voz da trombeta soou. O toque longo, assim tremeu todo o povo que estava no acampamento. Essa é a primeira vez que menciona voz como de trombeta. Está assim na sua Bíblia? Voz como de trombeta? Me ajude aí, irmão. Clamor de trombeta. A minha está voz de trombeta. Frequência. Mas alguém dá voz? Mas vamos lá. O que significa essa voz? Diz que alguém tocou a trombeta? Tinha alguém manuseando esse instrumento? Então esse instrumento foi tocado do trono do Eterno. E um som longo, porque o povo estava reunido num monte para receber o Pentateuco. Entende o que é conhecer e prosseguir? Deus reuniu o povo para entregar a palavra. E antes de entregar a palavra, ele tocou um instrumento. Depois ele entrega esse instrumento. Você observou a oração do pastor Jorge? Que o apóstolo Almir desapareça e que o Eterno apareça. Aqui, quando eu soprar, isso aqui é só um instrumento, um canudo, aonde o Espírito, o fôlego, passa por aqui e sai. A minha vida tem que ser uma extensão da vida de Deus, onde a vida de Deus passa e toca em outras pessoas através da minha. Então nós somos a boca profética. Nós somos o chofar de Deus na terra, que temos que trazer a essência, o caráter, a santidade do Eterno para a terra. Temos que manifestar a cultura do reino. Você lembra da oração do Pai Nosso? Venha a nós, seja feita aqui na terra. Não é qualquer coisa, é a vontade do reino, é a justiça do reino. E Deus busca representantes do reino. Aqui em Bangu, aqui no Rio de Janeiro, em qualquer estado, em qualquer nação, eu sou um representante do reino. Você consegue entender isso? Você consegue entender que você é um representante do reino? E que você carrega
uma constituição do reino, de como deve se comportar, de como deve andar, do que é a santidade. Por isso que ele diz: conheceis e prossigais em conhecer. Agora o povo está reunido. Em Êxodo 17, Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus. Encontro é conluio, é encontro, é culto. E ficaram ao pé do monte. E o monte Sinai estava envolto em fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo. Não era uma fumaça artificial, era uma fumaça do céu. E a fumaça dele subia como a fumaça de um forno. E todo o monte tremia grandemente. E quando a voz da trombeta soou, toque longo, e se tornou cada vez mais alto, Moisés falou e Deus respondeu por uma voz. E o Senhor desceu sobre o monte Sinai, no cume do monte, e o Senhor chamou Moisés para o cume do monte, e Moisés subiu. Havia um encontro, onde o instrumento estava sendo tocado pela primeira vez. Não tinha anjos, era o próprio Deus ministrando com o instrumento. Isto aqui, qualquer músico que sabe fazer em boca dura, tira o som. Mas nem todo mundo tira o som. Som é uma coisa, unção é outra. Porque vai passar a unção de Deus na tua vida por esse instrumento. Eu creio que você pode ser curado agora no toque de Deus. E se você não está habituado a ouvir esse toque, deixa eu te lembrar que trombeta está traduzido como trombeta, mas é shofar. Agora deixa eu te lembrar, ao soar da última trombeta, ao abrir e fechar dos olhos, você está se preparando para ouvi-la? Porque pode ser que eu toque, mas pode ser que seja dele. Você pode ter vindo a esse culto e pode não voltar para casa. Pode ser arrebatado para o encontro com o Senhor nos ares. Mas talvez alguns digam: não, eu não quero agora porque eu tenho tanta coisa para fazer. Porque se você pensa assim, esse pensamento precisa de mudança. Porque estar com Ele não é a coisa mais importante da tua vida. Eu vou ministrar, Senhor, para que eu possa entrar na palavra que o Eterno trouxe dessa noite. Amém? Feche os seus olhos e fala, sinta no Espírito. Algo foi tocado e foi anunciado no reino espiritual. Deixa eu te falar algo rapidamente. Deixa eu te falar de uma cultura do reino. A etimologia da palavra culto e cultura são irmãos ou irmãs, vem do mesmo lugar. A origem dela no latim, ambas vêm de cultus. Cultus vem do verbo colere, cultivar, cuidar, habitar, venerar. Como se separam? Cultura, sentido original, o ato de cultivar a terra, cultura do trigo, cultura da terra, sentido que usamos hoje como cultivo da mente. Cícero, em 45, já usou cultura
unânime, cultivo da alma e na mente. Então, cultura é tudo aquilo que o ser humano cultiva: arte, ciência, costume, conhecimento. Culto, sentido do primeiro ato é venerar, prestar reverência. Culto aos ancestrais, sentido muito instruído, ensinado. Pessoa de muito culto, pessoa com cultura, cultivou muito a mente, vem da ideia de cuidar e aperfeiçoar. Porém, a palavra raiz, colere, dá uma ideia central de cultura, cultivar, coletivo, que um povo cultiva junto. Culto é cultivar individualmente o que uma pessoa cultiva nela. Culto tem a ver com aquilo que eu tenho interno e cultura com aquilo que é externo. Então eu preciso trazer para a cultura externa aquilo que eu cultuo internamente. Quando nós nos reunimos, todos nós juntos temos uma cultura. Mas a cultura de cultuar em casa, de ter tempo com o Eterno, faz com que o culto seja muito mais fervoroso, porque você já chega aqui incendiado pela presença dele, pela comunhão dele. Por exemplo, todos os dias, na viração do dia, o Senhor vivo e por enquanto. Todos os dias, no Éden, no lugar de delícia. E no lugar de delícia, o Eterno não colocou uma igreja, Deus colocou uma família. Então a cultura está com a célula máter da sociedade, que é a família. E a família precisa ter o hábito de, na viração do dia, de cultuar ao Eterno todos os dias. E no sétimo dia, ele marca o encontro com a família. Só que individualmente, na viração do dia, eu tenho um encontro. No sétimo dia, eu tenho um encontro. E com 4 semanas, na cabeça do mês espiritual, eu tenho um encontro com a prestação de conta na área financeira, onde eu entrego oferta de honra e primícia. E aí Deus se senta para ver. Mas eu não quero falar sobre essa área. Eu quero falar como as coisas acontecem na sua casa e na minha casa. Deus não colocou uma congregação no Éden, Ele colocou uma família. E a família se reunia todos os dias para cultuar e conhecer sobre a cultura do reino. A cultura do reino tinha que estar dentro deles. Da onde era a cultura? Do reino ou da terra? Do reino. Mas o homem se perdeu. E Deus quer trazer de volta a cultura do reino. E isso é importante nós entendermos. Só vou entender quando mudar. Aparece João, eu estava comentando com a minha esposa. Você não tem um livro inteiro de João. Você tem no mínimo 3 capítulos. Correto? Eu estou falando de João, que é o nome dado, favor imerecido. E João, com favor imerecido, ele tinha uma mensagem. A mensagem de João era a seguinte: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E ele dizia: arrependei-vos, está próximo o reino de Deus. Arrependimento que ele usava ali, a nossa escritura traduz para metanoia. Metanoia. Meta e noia. É uma meta que muda a noia, a mente. Por isso que tem gente que tem paranoia, que está num estado de mente. E nós precisamos sair da paranoia. E nós precisamos ter uma metanoia. Uma metanoia significa que noia, eu tenho que fazer uma investigação profunda daquilo que está dentro de mim. Então, se 70%, pastor Jorge, está no meu inconsciente, eu preciso pegar uma lupa, eu preciso pegar um microscópio, um endoscópio, um telescópio, para me examinar, ou ser examinado, para que eu possa ter uma versão melhor de mim, para que eu possa investigar, para que eu possa pegar escavações dentro de mim, para que eu possa me alinhar à minha forma de pensar. Porque a minha forma de pensar tem a ver com o culto. Então João, ele está dizendo que o povo tem que se arrepender. E ele usa metanoia. Tem que ter uma investigação da forma como você pensa para que haja uma mudança. Porém, chega uma hora em que
que o próprio Filho é batizado. Estou falando de Jesus. E você sabe qual é a primeira palavra que Jesus fala após ser batizado? Eu quero que você leia comigo. Em Mateus. Capítulo de número 3. Perdão, irmãos, não é 3, é 4. Versículo 17. A partir desse tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, metanoia, pois é chegado o reino. O reino da onde? O que mudou? Um dizia que estava próximo, o outro diz que é chegado. Você percebe? Olha aqui, ó. Capítulo 3 de Mateus. Naqueles dias veio João pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu está se aproximando. Mas após ele batizar, para se cumprir a escritura, o outro diz: é chegado. E o mesmo que diz que é chegado, diz que o reino de Deus está dentro de vós. Então, se o reino de Deus está dentro, é porque ele inaugurou agora um momento de algo está dentro. Para que ele possa estar dentro de mim, eu tenho que ter uma metanoia, uma investigação, para que isso realmente seja uma verdade. Porque quando ele está dentro de mim, eu tenho um culto interno. E esse culto interno vai ser transformado em uma cultura externa. E onde quer que eu esteja, eu não vou ser influenciado pela cultura pagã, porque eu tenho um culto e eu manifesto uma cultura. E Deus me leva nos lugares para influenciar e não ser influenciado. Você consegue entender isso? E aí eu começo a me posicionar, mas tem uma palavra muito parecida com metanoia, que tem a ver com essa investigação, que é metameleia. Metameleia significa angústia, preocupação, dolorosa, sentimento, remorso. No latim é reclus coinetiere, que muitas das vezes eu vou me entristecer, olhando para o que eu fiz. Eu vou ser, vai ocorrer, pastor Jorge, uma catarse. Eu fui confrontado por uma realidade e vi a minha realidade e me desmanchei de chorar. Porém, eu só tive uma metameleia, um remorso, e eu não fiz a metanoia. Porque a metanoia está ligado com uma palavra chamada chuva. O que é chuva? É uma mudança de sentido, é retornar ao princípio. Se lembra que tinha um problema no casamento que eles estavam discutindo em Mateus 19? O que deveria ser feito e por que estava tanto divórcio? Jesus diz assim: olha, não era assim desde o princípio. Por que ele fala para a família que não era assim desde o princípio? Porque ele quer que a família faça um retorno para entender o princípio. Por quê, irmão? Cada família aqui tem uma cultura que veio de um culto. Quando o meu pai tinha uma cultura, se encontrou com a minha mãe e marcou um encontro, esse encontro é chamado de colui, e desenvolveram uma cultura, algo que começa e que vai ser cultuado no primeiro encontro, no segundo encontro, no mais encontro. Não foi assim o relacionamento de todo mundo? Eu não conheço, eu preciso conhecer. Então eu preciso de um encontro. Através do encontro eu vou desenvolver uma cultura, que é através de outros encontros. Através de outros encontros, às vezes, eu formo uma família. Só que agora eu
tenho uma família composta de duas culturas diferentes. Então, cada família aqui tem uma cultura. E cada cultura familiar precisa da cultura do reino, para que nós sejamos uma família do Eterno. Está conseguindo entender o que ele está falando? Porque essa tem sido a problemática da sociedade. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 23, versículo 7: assim como o homem imagina, ele o é. Como eu vou imaginar? Para mim imaginar, assim como o homem pensa. Eu estou pensando aqui, e eu começo a ser formatado como eu tenho que ser. Daqui a pouco, o meu pensamento vira fala, a minha fala vira atitude, a minha atitude vira prática, a minha prática vira uma cultura, e a minha cultura vira um culto. Não é assim? Primeiro eu penso, depois eu falo, depois eu faço, depois eu crio o hábito de seguir fazendo, vou cultuando, e quando eu vou ver, eu criei um sistema de cultura. Você consegue entender? Quantas tradições têm a ver com a cultura que você recebeu de papai, mamãe e de vovô? E que você automaticamente faz. A ciência, através da epigenética, diz que eu consigo mapear a fatores epigenéticos ou marcadores epigenéticos até 4 gerações daquilo. Por exemplo, se o meu tataravô usou droga, ele tem um marcador, eu tenho um marcador genético, um gene ou epigenético, que pode ser ativado e eu posso desenvolver esquizofrenia ou bipolaridade, porque a minha 4 geração acima usou droga. E aí tem a ver com a cultura dele, daquilo que ele cultuou. Só que eu sou herdeiro disso. Por isso que em Êxodo 20 Deus diz: olha, eu visito a iniquidade, a raiz, até a 4ª geração, mas eu abençoo até 1000. Glória a Deus. Entende? Mas ele vai abençoar até 1000 daqueles que olham a raiz até 4 e diz: isso aqui eu não quero, 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 isso aqui eu quero, isso aqui eu renuncio, isso aqui eu jogo fora. Mas ele visita. Só que há um padrão de repetição feito de forma cultural, que é ativado por batalhas espirituais e por seres espirituais, que nós ignoramos, porque achamos que o culto é só chegar aqui e não chegar pronto para o culto. Tem pessoas que não lê, como vai conhecer e prosseguir em conhecer, se passou a semana inteira e não pegou a escritura? Tem pessoas que fez de tudo hoje, mas não leu. Tem pessoas que passou a semana e não jejuou. Tem pessoas que não lê, tem tantos anos de cristão e nunca leu a escritura toda. O correto era cada ano de vida você ter lido a escritura. Ah, eu tenho 20 anos, você tem que ler 20 vezes. Mas a gente tem 30 anos de igreja e nunca leu a palavra. A gente foi condicionado a ler versículos isolados da caixinha da promessa. Como eu vou manifestar uma cultura do reino sem conhecimento, em prosseguir em conhecer? E quando eu prossigo em conhecer, eu estou desenvolvendo uma cultura. Agora vem João. Escute isso, pastor. Existia fariseus, saduceus. Existia o pessoal que era mais militar, né, mais para o lado das revoluções, né? E estava lá vários grupos. E chega João, mandando eles se arrepender. Sacerdotes, fariseus, escribas. Ele dizia: arrependei-vos e fazei o techuvá. Volte para a origem. Peraí, ele está pregando para judeus? Sim, ele veio primeiro pregar para as ovelhas perdidas de Israel, que é a ovelha perdida da nação de Israel. Fariseus, sacerdotes teriam que voltar para o princípio que ele estabeleceu no Éden, de ter comunhão e direção direta com o Eterno, porque o Éden é um local de delícia, onde a família se encontra com o Eterno. E
igreja? Então, peraí, ele não estava pregando para qualquer um, não, ele estava pregando para elite. Quem tinha que se arrepender? Eu falo isso porque alguém pergunta assim: o senhor é judaizante? Não sou. O senhor está querendo voltar para Israel? A natural, não. Mas eu quero a celestial. A que vai descer e vai estabelecer o governo nessa terra. Porque a Escritura diz que a nova Jerusalém celestial vai descer e vai estabelecer o governo do eterno nessa terra. Vai ou não vai? Vai. Só que a da terra está desalinhada com a do céu. Aí tem muita gente retornando para a da terra, mas esquecendo a do céu. E ele não mandou buscar o da terra, ele mandou eu e o da terra buscar o reino do céu. Por isso que ele chega pregando, tem a religião judaica, tem o farisaísmo, e ele diz: arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Olha o que ele diz aqui em Jeremias sobre o chuvá, ou techuvá, o retorno. Olha, em Jeremias capítulo 3, versículo 7. Olha o que ele diz. Versículo 7 diz: e eu disse, após ela ter feito todas essas coisas, volta para mim, chuvá ou techuvá. Porém ela não retornou, e a sua irmã traiçoeira Judá viu isso. Volta para mim. Essa é a fala de Isaías, de Oséias, de Amós. Volta para mim. Voltar para mim aonde? Quem ele está mandando voltar? Eu consigo melhorar isso aqui. Ó, versículo 1. E eles dizem: se um homem repudiar sua esposa e ela deixar e tornar-se de outro homem, retornará ele para ela novamente? Não. Será que aquela terra grandemente contaminada? Porém tu agiste como uma prostituta, como muitos amantes. Contudo, retorna novamente para mim, diz o Senhor. Ergue teus olhos para os lugares altos e vê onde te deitaste, nos caminhos sentaste para ele, como um árabe no deserto. Assim contaminaste a terra com as tuas prostituições e com a tua perversidade. A cultura da terra entrou. Está vendo? Aí ele diz: ó, portanto as chuvas foram retiradas, e não houve chuva tardia, e tu tens a testa de uma prostituta, e te recusaste a ser envergonhado. Não dirás desde este momento: clama a mim, meu pai, tu és o guia da minha juventude. Ó, versículo 6. O Senhor também me disse nos dias do rei Josias: tu tens visto aquilo que fez os apóstatas Israel? Ele subiu sobre o alto monte, e sobre toda a árvore verde, ali andou se prostituindo. E Deus diz: volta para mim. Agora olha só. Oi. Eu vi quando por todas as razões e pelas quais o apóstata Israel cometeu adultério, e eu rejeitei, dando-lhe uma certidão de divórcio. Contudo, sua irmã traiçoeira, Judá, não temeu, mas também foi e agiu como uma prostituta. Ele está dizendo que Judá e Jerusalém cometeram infidelidade, abandonaram a cultura do rei e foram fazer a cultura da terra. A cultura da terra vem de pagum. Ou de pagão. Eu sei que te ensinaram que pagão é quem não é batizado em determinada religião. Pagão é quem tem a mentalidade de pagum. Pagum é aquele que só pensa na terra. Sabe quem falou isso? Porque andais ansiosos e preocupados com o que haveis de comer, de beber e de vestir. Entendeu? Não é a vossa vida muito mais importante do que os lírios do campo? Nem Salomão se vestiu em toda a sua glória como os lírios do campo. Aí ele diz: quem se pensa assim, quem se preocupa assim, são os pagãos. Sabe o que ele está dizendo? Quem só pensa nas coisas daqui está na cultura pagã. Não está na cultura do reino. Porque quando você ora o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia,
Ele nos dá hoje. Ele não pede para te dar o de amanhã. Porque se você pedir o pão nosso de cada dia e receber hoje, daqui a 15 dias, o pão daqui 15 dias, hoje, quando 15 dias se passar, vai estar duro, você vai murmurar. Por isso que ele diz, eu não te dou o pão daqui a 15 dias, eu te dou o pão de hoje, porque daqui a 15 dias, todos os dias, você tem que aprender a depender de mim. Você entende, irmão? Agora tem que haver uma mudança, e muitas das vezes você é confrontado, mas só tem metameleia. O que é metameleia? Eu tenho remorso. Como é que funciona isso? Olha só, quando eu vou em Coríntios, e aí a gente vê como a gente perde na tradução. Eu vou para Coríntios, capítulo de número, deixa eu ver aqui, 2 Coríntios 7, 10. Termina que hora? É porque não dá confiança no meu corpo, que eu me espalho. Olha só, 2 Coríntios 7, 10, deixa eu achar aqui. Olha só isso aqui. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Você está vendo que tem tristeza segundo Deus e tristeza segundo o mundo? Só que a nossa tradução fraca, pobre, coloca as duas palavras como tristeza. Só que uma é metanoia e outra é metameleia. Uma é arrependimento que nos faz mudar o caminho e retornar ao princípio. Outra é remorso, que eu me entristeço e continuo com o desejo suicida. E vou me enforcar, porque eu chorei, fui atravessado. Eu tive uma catarse. Eu fui acessado, mas eu não resolvi o meu problema. Porque o meu problema só vai resolver quando eu me arrepender e mudar. Quando eu só tiver remorso, não muda. Por isso que eu preciso investigar. E quando eu sou acessado no inconsciente, eu agora sei que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o chuvá, ou o techuvá, voltar ao princípio, reparar. Por isso que ele diz para os saduceus, fariseus, sacerdotes: arrependei-vos de produzir frutos dignos de arrependimento. Porque quando há o techuvá, eu tenho uma mudança interna, e agora eu tenho uma mudança externa. Na minha mudança interna, eu mudo a forma de pensar. Na minha mudança externa, eu reparo o que eu estava fazendo de errado. Você consegue ver a diferença? Quer que eu dê um exemplo? O camarada bebia, ia na barraca do Berlim, tinha uma conta no prego, bebia, botava no prego, bebia, botava no prego, aí se converteu. Glória ao Eterno que se converteu. Aí ele diz: cadê o pessoal? Fulano estava aqui direto bebendo conosco. Não, agora ele é Bíblia, agora ele se converteu. Ah, que bom. Aí o Berlim diz: se converteu, mas não voltou para pagar a conta. Sabe o que significa? Que você não mudou como tinha que mudar, você teve remorso, porque quem muda, volta e repara o estrago que fez no outro. Eita Jesus, aleluia! Tem gente que está com a capivara grande, irmão, porque segue devendo e não pensa, porque, Deus me perdoou. Sim, Ele perdoou, mas aquilo que você fez gerou uma consequência. E você precisa falar: olha, querido, e eu falo com propriedade, porque eu fiz coisas como aquele que desceu do berço, e quando me converti, ele falou: agora tu vai lá e acerta. Deus, o camarada quer me matar, volta lá e acerta. Diz que você era um ignorante, você não conhecia a minha palavra. Vai lá e diga que
você fez de errado e peça perdão. Mas se ele não me perdoar, problema dele, o seu é pedir o perdão. O seu é restaurar o que você fez de errado. O que você fez de errado. Irmãos, você mudou de nome, mas o nome antigo está lá, com a capivara devendo. O crediário que você fez e não pagou. O compromisso que você assumiu e não devolveu. Que cultura é essa? Ah, mas eu chorei. Eu chorava aqui na cama. Sim, tu é. Agora vai aceitar o que você fez. Volta lá e repara. Ah, se você vem trazer a oferta do irmão, você lembra que o irmão tem alguma coisa contra você? Tu não tem nem nada contra o irmão. Você que lembra que ele tem alguma coisa contra você. Você deixa a oferta. Volta lá para falar para ele, eu fiz alguma coisa, me perdoa aí. Porque eu não posso nem ofertar, porque você está me prendendo. Não, mas eu não libero não. Você já leu, irmãos, que o rei é tão poderoso que diz, olha, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você ora o Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e perdoa como Ele perdoa. Não, eu perdoo, mas não quero ver nem a cara. Aí Deus diz, beleza, eu também vou te perdoar e também não quero ver a tua cara. Porque eu vou te perdoar como você perdoa. Perdão é um mandamento, querido. É uma ordenança. Você tem que perdoar, não quer saber se está certo ou está errado. Isso tem a ver com transformação de vida. Eu faço atendimento e vejo muitas pessoas das comunidades religiosas que não estão fazendo gabinete e resolvendo aqui, estão levando para lá. E alguns eu digo, volte lá, querido. Volte lá, porque você está preso lá. Peça perdão, libere. Você está cativo. Você está cativo. Só que tem gente, irmãos, com a tristeza segundo o mundo. Sabe o que é a tristeza segundo o mundo? Olha só isto aqui. Venha comigo em Mateus 27. Olha o que diz. Versículo 1. E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo tomaram conselho contra Jesus para o matar. E eles, manietando, levaram e entregaram a Pôncio Pilatos, o governador. Então Judas, o que traíra, vendo que ele foi condenado, arrependeu-se e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciões. Depois que ele devolve, o que ele vai fazer? Quem me ajuda? Ele vai se enforcar. A tristeza dele é metanoia que faz retornar para o princípio, ou é a tristeza do mundo, metaneleia, que leva à morte? Ele teve o que o latim chama de repus coenitiae, remorso. Chorou, foi atravessado, mas não mudou, gerou a morte. Agora escute, o grão de trigo caído sobre a terra, se não morrer, fica ele só. Se ele morrer, sepultura na terra, ele produz outros semelhantes. Se você morreu, tu está produzindo vida. Se você está vivo, você está produzindo morte. A tua vida produz vida no outro ou produz morte? Tem mais gente na igreja que você trouxe ou tem mais gente fora da igreja que você tirou? Diz para mim.
Quantos estão fora da igreja por causa de pessoas da igreja? Porque se o morto for pisado no pé, ele está morto. Ele não sente nada. Mas se tu está vivo, diz: está pisando no meu pé por causa de quê, irmão? Eu te arrebento. Que é isso, irmão? Tu não está morto? Não, eu não estou morto, não, estou vivo, irmão. E eu não tenho sangue de barata, não, porque eu tenho outro sangue, irmão. Já viu assim? Pedro estava sendo tratado. Pedro, ele estava caminhando dentro do processo, era um apóstolo, era um 12, era um discípulo, e de repente Malco vem e mete a mão, pum, e dá na cabeça, parte vital, ele queria matar, só arranca a orelha, e Jesus diz: Pedro, tu não entendeu em que espírito eu vim? Espera aí que eu vou restaurar ele, porque eu não vim para arrancar a cabeça de ninguém, e muito menos a orelha. Eu não quero ninguém mutilado, não, Pedro. Se tu usar isso aí, vai perecer com isso aí. Então quantas vezes aí eu quero falar de eu devo perdoar o meu irmão? Porque é uma conta. O espírito de Lameque diz: matei um homem, é uma poesia, tá? Matei um homem porque me pisou o pé, e uma criança porque zombou de mim. Então, se Caim tem a maldição de 7 vezes, Lameque, que é descendente de Caim, tem 70 vezes 7, 490 vezes. Eu vou ser amaldiçoado 490 vezes. Aí Pedro, com a visão legalista, diz: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele vier me pedir perdão? Se ele estiver arrependido, Pedro, tu quer um número? Eu vou te dar 70 vezes 7. Sabe que Jesus está ensinando para ele? Para cada 490 vezes da maldição de Lameque, você por dia tem que perdoar, porque maior é o perdão do que a vingança. Só que tem gente que não quer perdoar. E a vingança é do Senhor. E como tu não perdoa, Deus diz: eu não posso botar a mão, porque você quer ser mais justo do que eu. A vingança é minha, quem trata sou eu. Tu quer tratar? Porque não houve arrependimento, irmão, está faltando entendimento. Eu conheci uma parte da cultura, mas não caminhei na cultura. E a cultura traz um caminho, uma verdade, uma vida. Ele é o grão de trigo caído sobre a terra. Ele está falando daquilo que é semeado, daquilo que é cultivado. Você viu a oração do pastor Jorge? Não deixe que nenhuma ave de rapina roube a semente. A gente não sabia que eu ia pregar sobre semente, sobre cultura. Vamos andar? Romanos 12. Olha, me avisa da hora aí, porque eu já estou perdido. Romanos 12, e estou à vontade, pastor Jorge. Quanto? Maravilha, só me faz foi 10, aí eu fecho um 5. Olha só, Romanos 12. Suplico-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Não vou ler esse não, eu quero outro. É o 2. Não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa. Por que eu não experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Porque a minha mente não é renovada. Por que não é renovada? Porque eu estou em conformidade com o mundo. O mundo é um sistema. O mundo jaz no maligno. O Deus desse século secou o entendimento para que eles não vejam a luz do Evangelho, que eu tenho que conhecer e prosseguir conhecer. Então, se tem uma divindade que está cegando a luz do Evangelho, ele tirou a luz para que eu não consiga olhar na luz e enxergar. E se eu não enxergo, eu não tenho renovação da mente. Se eu não tenho renovação da mente, eu estou num estado de mente, muitas das vezes uma paranoia. E aí eu não conheço nem a boa, nem a agradável e nem a perfeita. Mas eu digo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é maravilhosa, mas parece que ela não vem para mim. Ele diz: ei, você foi formatado na mente do mundo. Saia dessa forma. Transformai-vos. Como eu me transformo? Pela renovação
da vossa mente. Como eu vou me modificar? Só pela fé de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando o problema volta a ser problema, porque o problema ganhou o nome de problema e deixou de ser pecado. Nós estamos tratando fora da igreja pecado como problema, porque deixamos de tratar pecado como pecado na igreja. Você entende? Aí eu chego lá com o meu problema. Eu tenho um problema. Aí tu olha o problema, teu problema é um pecado. Tem um princípio quebrado. Aí eu te aconselho e te oriento sobre o teu pecado. Eu tive um alívio. Eu falei. Puxa vida, falou, eu falei. E agora, mudou não? Porque eu só tive uma catarse. Aliviei. A minha angústia saiu. A minha tristeza saiu. Mas você continua preso. E você, de vez de ter um domínio próprio, passou a ter um demônio próprio. Irmão. E já é meu parceiro. Chega aí, irmão, vamos agora. Sabe por quê, irmão? Nós não estamos guardando o que tem que guardar. Eu vou correr para terminar. Olha só o que diz em Atos, capítulo 2. Versículo 38. Aqui ele vai usar uma outra palavra grega, metanoesate. É uma ordem imperativa. O que significa essa ordem imperativa? Vou te falar. Olha. Então disse-lhe Pedro: arrependei-vos, no plural, e sejam batizados cada um de vós no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Sabe o que ele está dizendo aqui? Haja um arrependimento generalizado, para que você possa ser batizado. Ser batizado é ser sepultado como velha criatura. Tem muita gente tomando banho, mas não mudou a natureza. Tem gente que foi batizado, mas não morreu porque sabia nadar. Desceu as águas, deu os 2 mergulhos e disse: eu sei nadar, não morri ainda não. Eu tenho apneia, eu sei respirar debaixo d'água. E aí segue praticando o que tinha que deixar de praticar. Agora, por que ocorre isso, irmão? Porque muitos de nós somos vítimas de como começou a tua história. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Em Isaías 41, olha o que esse profeta diz. O que muita gente não quer questionar, mas é importante nós entendermos isso aqui. Ó, 41, 8. Porém tu, Israel, és meu servo. Israel é o lado espiritual. Jacó é o lado original, a quem eu tenho escolhido. A semente de... Como é que está na sua Bíblia aí? A semente de quem? Meu amigo. Sabe o que ele está falando? Que a semente, ela foi lançada em uma terra. E ela tem que ser cultivada. Você sabe a tradução, ou a tradução de semente do original? É a mesma que sêmen. Você sabe que a terra, além de ser uma terra normal, que tem um período de você semear, que tanto na estrutura feminina, essa terra também entra em período fértil.
e ela recebe uma semente. Ele está falando que Abraão é amigo dele, mas o problema de Abraão tem a ver com a semente de Abraão, e ele diz Jacó e Israel. Agora, quando você vai estudar a semente de Abraão, de Jacó e de Israel, você vai ver que Deus é geracional. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó e Deus dos 12 filhos de Jacó. Os 12 filhos de Jacó, vamos pegar Rubens, primogênito de Jacó, certo? Ele desenvolve um problema. Ele vê a mulher do pai, Bilá, tomando banho, e ele fica enlouquecido, e a imagem não sai da cabeça dele. Até que um dia ele consegue pegar ela só, e ele se deita com ela e perde o direito da primogenitura. E o pai não dá a primogenitura para ele. E na hora de decidir sobre José, que foi vendido como escravo, ele não tem o poder do irmão mais velho, que tinha dupla honra, porque ele havia cometido algo que manchou, maculou o leito, que é o altar do pai, se deitando com Bilá, concubino. Agora, quando você vai estudar quem era o pai de Abraão, eu vou subir 4 gerações acima de Rúben, e vou chegar num homem chamado Tera. Tera era o construtor de terafins, ídolos. Ele era idólatra, e Deus não diz eu sou o Deus de Tera, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele diz eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o Deus das 12 tribos. Mas eu não sou o Deus de Tera, porque Tera é um pagão. Entende? Só que o código genético da idolatria, que abre um vínculo com a luxúria, vinha na genética, passou por Abraão, passou por Isaac, passou por Jacó, e Jacó gerou Rubem, o primogênito, a minha força, o meu vigor. Então ele tem desejos e tem comportamento que não sabe o porquê que tem, porque na genética dele tem um marcador epigenético lá, que se ele bobear é ativado para ele fazer o que não deve, porque ele não tratou olhando 4 gerações. 4 gerações por parte do pai, 4 gerações por parte do mãe. Você entende? Aí muitos não entendem por que agem da maneira que agem. Porque tem heranças que não é tratado e que você não consegue fazer a metanoia correta. Agora olha a questão da cultura aí, e começa a fechar aqui. Olha a questão da cultura. Quando Deus coloca o homem no Éden, Deus coloca o homem para lavrar e cultivar. O que é lavrar e cultivar? Você tem que cultivar e guardar também aquilo que você cultiva. Quem era antes dele que existia no reino, que era o guardião, mas não cultivava? O querubim caído. Ele guardava, mas não cultivava. Agora o homem é colocado para cultivar e guardar, e governar sobre o querubim caído. Só que tudo começa no princípio. Abre aqui comigo em Provérbios 24. E eu fecho aí. Me ajuda a cumprir, até, porque eu vou fechar aqui. Ó. Algo que tinha que estar lá no Éden, que na verdade estava, mas que muitas das vezes passa despercebido. Olha só. Prepara a tua obra. Essa tradução aqui diz obra. Tem traduções que dizem assim, prepara a tua lavoura. De alguém está assim? É Provérbios 24, versículo 27. Acharam aí? Ó, tem tradução que diz assim, forma primeiro tua lavoura, levanta a tua casa, então estarás à vontade para construir a tua família. Aqui a minha está assim, prepara a tua obra, toma apta para ti no campo e depois edifica a tua casa. Correto? Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu cuido da minha lavoura. Eu tenho o meu sustento. Eu tenho minha vida estabilizada. Agora eu monto a minha casa. Agora que eu tenho a minha casa e o meu sustento, eu posso construir uma família.
Isso é uma cultura do reino. Primeiro, o que Deus fez? Deu a lavoura para o casal. Não, Ele deu para o homem. Lavrar e cultivar, guardar, e deu uma missão, dê nome. Você tem agora um trabalho? Tem. Você tem um propósito? Tem. Você sabe quem você é? Sei. E como é que está? Estou tranquilão, 12/8 no relacionamento contigo. Até que o pai decide, não é bom mais que ele esteja só. Ele já aprendeu a função, ele já tem um propósito, ele já sabe quem ele é, está na hora de ele ter uma companheira. Só que ele já tinha a lavoura e a casa, porque era o Éden. Agora ele vai ganhar a companheira. Agora ele monta a família. Você entende? E aqui ele dá um padrão que tinha que existir lá de cultura. Aí o nosso padrão é, nós não aguentamos viver sem ninguém, precisamos casar. E muitas das vezes porque não aguentamos ficar só. Aí aconselhamos assim, olha, se você vive afogueado, é melhor casar do que viver abrasado. Aí casa no desespero sem ter se formado, sem ser sua casa, sem ter uma profissão já pronta. Aí quando casa vem a dificuldade, que tem que correr um para um lado, correr o outro para o outro. E atrapalha dentro da cultura, da formação da família. E muitas das vezes já vem com o bebê pronto. Que atrapalha muito mais, porque é no mínimo 20 anos de investimento. E isso vai atrapalhar a questão da vida inteira. E isso é uma questão cultural. Você entende? E esse princípio não é meu, é do reino. Isso foi nos tirado, irmão, porque nós vivemos numa outra nação, com outra cultura. Então nós precisamos fazer o retorno para a cultura do reino, não é para a religião de ninguém. Porque ele não falou, eu não vim trazer religião, eu vim trazer o caminho, eu vim trazer a verdade, eu vim trazer a vida, porque ninguém veio ao Pai senão por mim. O caminho desceu do trono e diz, olha, eu sou o caminho, eu sou a porta, e o caminho é estreito, a porta é estreita, não vai chegar lá de qualquer jeito, tem que conhecer e prosseguir em conhecer, tem que cultuar, tem que cultivar, tem que ter mudança interna e externa. Nós precisamos, irmãos, disso. E nós não vamos fazer isso vivendo somente um culto, que a gente só vem no domingo, lembrar que a gente é da igreja, mas às vezes não é do reino. Amamos nossa denominação, mas quando tem jogo, amamos mais o time. Querido, cada time tem uma idolatria, tem um padroeiro, tem uma consagração, tem um altar, tem um manto. E a gente não entende que isso também é idolatria. E vai por aí afora outras coisas que nos dividem. Então que nós possamos conhecer, em prosseguir e conhecer. Se você não leu a Bíblia esse ano, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Não responda para mim quanto tempo você tem de cristão e quantas vezes você já leu a Bíblia. Eu, quando era novo convertido, eu li 5 vezes direto. Aí eu contava. Entende? E vivo comprando Bíblia, irmão. Está para chegar outra. Cada vez que chega outra, eu fico mais doido para ler. Sabe? Era para me estar aqui com uma nova, timino. Que tradução! Por exemplo, eu tenho, pastor, uma em aramaico, todo novo, em aramaico. O idioma original. Que diferença! Que diferença! Da transliteração para o grego. Embora muita coisa do grego nós possamos aproveitar. Mas Deus quer restaurar a família. Tá bom? Que o Eterno te abençoe. Pastor Jorge, gratidão por ter me trazido aqui.